Olá, cá estamos de novo no Baião Canal para mais um programa da nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. O título é igual, só modifica a numeração de cada um dos nossos programas, já se aperceberam disso, e portanto eu quero vos saudar com a minha alegria, com a minha paz, a mesma alegria e a mesma paz com que nos fala Jesus, e que Jesus é connosco e para nós. Dou-vos a minha paz de Jesus, e os que escutaram essas palavras já era uma comunidade clandestina, porque o grupo dos 12 já se tinha pirado e estavam a tratar tudo, era de salvaguardar a sua vida depois da morte de Jesus. E, portanto, a sua vida e os seus privilégios em Jerusalém, a mesma cidade de Jerusalém que vai matar Jesus crucificado e crucificá-lo na cruz do Império, como sabemos, ainda que os cristianismos depois não nos digam bem essas coisas. Nesta quinzena, mais próximo aqui de nós, os acontecimentos são abundantes e eu vou destacar uns 3 ou 4 com realce, sobretudo para o que agora se pode chamar uma espécie de folhetim, das televisões da TVI e SIC com o Expresso, que é tudo o mesmo patrão, e SIC e Expresso, TVI já é de outro patrão. Mas na TVI generalista e TVI notícias, e portanto agora só se fala dos papéis do Panamá, portanto nessa suposta fuga de milhões de documentos secretos, altamente secretos, de grandes empresas, de grandes empresários, de grandes políticos, chefes políticos, dirigentes políticos do mundo. Claro, parece que é uma grande fuga, mas não é. Os papéis de Panamá. Depois, são muitos documentos, uma overdose, super overdose de documentos uns atrás dos outros, que é uma loucura. E há um conjunto de jornalistas, 100 ou 100 e poucos, entre os quais estão 2 do Expresso um do Expresso e outro da TVI, que estão envolvidos também, fazem parte desse conjunto de jornalistas eleitos para terem acesso a esses documentos, poderem agora esquadrinhá-los todos, mas aquilo é uma overdose tão grande, que vai ser um folhetim e que literalmente só serve, sabem para quê? Para reforçar ainda mais o grande capital, e depois para reforçar também os grandes financeiros do mundo. Claro, não se limita só a isso, faz outras coisas mais perversas, que é como o grande capital só está bem nas mãos de poucos, e se possível só nas mãos de um, que assim não há fuga nenhuma de informação, está nas mãos de um, ou então de um número muito restrito que tenha a mesma ideologia, que se orientem pela mesma ideologia, que sejam irmãos na ideologia, não nos afetos, que o capital não sabe nada de afetos, não percebe nada disso, só percebe de ambições, sem escrúpulos nenhum, sem moral nenhuma, sem ética, sem princípios, nada. É só a eficácia, o lucro. E então, eles também querem reduzir ainda mais o número dos grandes capitalistas, portanto, dos grandes grupos multinacionais financeiras, querem reduzi-los. E uma das formas que encontraram foi precisamente esta suposta fuga, que não é nada. Eles chamam-lhe fuga, mas não é nada. E se os tais 100 jornalistas eleitos ainda pensam que aquilo que é uma fuga, são muito ingênuos, e isso já diz tudo do trabalho deles, porque isto é uma fuga provocada, uma fuga provocada na data que eles quiseram, que mais lhes convinha, e precisamente para denunciarem os que são um estouro para eles, para poderem concentrar o grande capital, nas mãos ainda de menos do que aqueles que já são poucos, mas eles acham que são muitos, e então ainda tem que se reduzir mais. E, sobretudo, tem
pôr em questão todo o grande capital e os grandes financeiros que não estejam na mesma ideologia, não comunguem da mesma ideologia. E a ideologia a dominante é a do Ocidente, que quer vingar sobre todas as outras ideologias. Portanto, quem diz Ocidente e a ideologia do Ocidente diz também mundo cristão. O mundo cristão, o centro é Roma. E, portanto, vocês não sabem, mas lá nos documentos não se fala do Vaticano, não se fala do Santuário de Fátima, nem de Lourdes, nem da Aparecida, nem da Aparecida, nem da Senhora lá do Brasil também. E de Guadalupe, melhor, a Aparecida é do Brasil e Guadalupe, lá mais para o sul, na língua castelhana. Dessas offshores, tenho a certeza que não se vai falar. Não se vai falar destes documentos, porque essas offshores estão a ajudar a grande ideologia do Ocidente e a grande teologia do Ocidente, do cristianismo. Portanto, com o Papa à frente, o Papa já não é o chefe supremo do Império como o Imperador de Roma, antigamente, já não é o chefe supremo nesse sentido, não tem exércitos nesse sentido, mas tem muitos servidores de uma dedicação extrema. As ordens religiosas, uma das quais é a ordem jesuíta, dos jesuítas, que o Papa atual até é jesuíta. É a primeira vez que há um Papa jesuíta, na história do papado, é a primeira vez que há um Papa jesuíta, e imaginem que os jesuítas são aquela ordem que fez um voto especial de obediência ao Papa, e que são criados para defender o Papa, para ensinar e levar a todo o mundo a doutrina do Papa, e tem um voto de obediência ao Papa. E agora ainda tem o próprio chefe dos jesuítas, Papa. Quer dizer, é o cúmulo do poder papal. Quer dizer, e é nesta circunstância, precisamente como o Papa jesuíta, em que a ordem dos jesuítas está toda ao serviço do papado e da difusão da sua doutrina, do seu pensamento, portanto, da sua falsa teologia, da sua perversa da sua falsa teologia e da sua perversa ideologia, ele, agora ainda por cima, um dos jesuítas que já tinha essa missão como jesuíta, agora ele próprio é Papa, é a primeira vez que é Papa. Portanto, o Papa Negro dos jesuítas, que era o superior geral dos jesuítas, já se chamava Papa Negro porque veste de batina preta. E este agora é o Papa Branco. Quer dizer, o Papa Negro concentrou-se no Papa Branco. Os dois Papas num só, querem mais poder concentrado. E vocês estão daí a pensar que este Papa que é assim, que é assado, porque tem aquele jeitinho para isto e para aquilo. Mas ele está envolvido nesta história, também nesta história dos papéis do Panamá. Pensam que é inocente a visita que ele vai fazer esta semana, que estamos aqui a gravar, e que vai sair o programa para o ar. Pensam que é inocente a visita que ele vai fazer a Lesbos, à ilha de Lesbos, na Grécia, para se encontrar com refugiados. Pensam que é inocente. Não é nada inocente, é tudo premeditado. Isto enquadra-se perfeitamente no serviço, no folhetim dos papéis de Panamá. Portanto, ele vai lá porque os papéis de Panamá, entre outras coisas, pretendem também, além do que eu já disse, pretendem também desviar as nossas atenções deste problema terrível que são os refugiados na Europa e dos maus tratos que a Europa Ocidental cristã está a fazer aos refugiados. Primeiro fez com que eles existissem, porque andou a lançar bombas e continua a andar a lançar bombas dos países de onde eles provêm. Destruir-lhes os países, está a destruir-lhes os países à bomba. E depois eles fugiram os que escaparam às bombas, tentam fugir para a Europa a pensar que aqui encontravam algum acolhimento e alguma saída, portanto, vida, refazer as suas vidas. Aqueles milhares que já morreram nas águas do Mediterrâneo não chegaram cá e muitos deles são crianças que é uma aflição, que é uma dor de alma. E eles querem dizimar os opositores. E então, agora, não sabem quando fazer a tanto refugiado e estão todos a encolher-se. E depois misturam isto com os suicidas, os ataques suicidas, e portanto estão a criar um ambiente tal contra os refugiados que o Papa agora, e agora até
até já os atacaram a uns com balas de borracha. Para já ainda só foi com balas de borracha, mesmo assim já faz feridos. E com gases lacrimogéneos. Isto é uma vergonha, mas é o que se está a fazer. O Ocidente cristão está a proceder assim, com a bênção do Papa, que vai agora à Ilha dos Lesbos, para chamar as atenções para ele. Parecer que o Ocidente está muito preocupado moralmente com a situação do refugiado, mas isto é só uma encenação para as televisões mostrarem, e depois, como nós ficamos com as imagens, ficamos encandeados com aquelas imagens. Ficámos encandeados, quer dizer cegos, ficámos cegos durante uns dias, não vemos outra coisa e pensamos, o Papa é que é bom, o Papa é que é o santo padre, e não é nada. Ele vai ajudar a desviar as atenções, precisamente porque os papéis de Panamá também estão a fazer isso. Com as revelações que estão a fazer, pretensamente a fazer, e estão a fazer de facto, as revelações que nos estão a fazer, que são manchetes em jornais e aberturas de telejornais, também estão a esconder a perversão do grande capital ocidental, que quer destruir os adversários, que têm uma ideologia diferente, e portanto quer destruí-los para se apoderar de tudo e ficar dono sozinho do mundo. O Ocidente cristão católico quer ser o dono, católico e protestante, quer ser o dono sozinho do mundo. Esta, em síntese, é a grande questão desta quinzena, e a que se refere precisamente também uma das nossas ouvintes do Porto, uma Lourdes Mota de Porto, que a sua questão, já a cito nesta primeira parte, precisamente porque ela diz assim: corrupção atrás de corrupção. Esta última semana, mais uma série de episódios de pouca vergonha. Gostava da sua opinião. Vê, Lourdes, com o beijinho para si. E Lourdes Mota, já estou de certa maneira, isto fazia parte da primeira parte deste meu programa, convosco, e então chamo já agora aqui, porque assim já não tenho que referir, e fica cá enquadrado. Chamo-lhe muito bem: corrupção, atrás de corrupção, episódios de pouca vergonha. Quer dizer, de nenhuma vergonha, pouco é favor, de nenhuma vergonha. Esta gente não tem vergonha nenhuma, porque não tem sentimentos. O grande capital não tem sentimentos, e onde entra, mata os seres humanos, mata todo o sentimento, mata o afeto, portanto, mata o humano, mata as pessoas, acaba por as matar mesmo fisicamente. Daí que é mais do que pouca vergonha. Não tem classificação possível. Quer dizer, o grande capital, onde estiver, é sempre o grande assassino das populações, da dignidade dos seres humanos. Daí que nós não podemos. Mas o problema maior não é agora como é que se elimina o grande capital. A gente não o elimina assim por uma rebelião armada ou desarmada política. Não há uma revolução que mate o grande capital, porque ele financia a grande revolução. As revoluções que se fazem, e ele está a financiá-las. Ou que pensam? Não acontece nada que o grande capital não seja com o seu consentimento, com a orientação sua, com a sua supervisão e até o seu financiamento. Ele, do grande capital, diz-se que é omnipotente, tem todo o poder. Todo, omni quer dizer todo, omnipotente, que é omnisciente, que sabe tudo, tem todo o saber, todo o conhecimento, não há nada que passe, que lhe escape, e que é omnipresente, que está em todo lado, está em toda a parte daquilo que se dizia antes de Deus, e que se diz ainda do Deus do cristianismo. Não é o Deus de Jesus, é o Deus do cristianismo, é o Deus das igrejas cristãs, não é da igreja movimento de Jesus. Também se diz que essas qualificações são desse Deus. Agora diz-se do grande capital, mas sempre foi do grande capital, porque o grande capital já é o grande poder, já é o Deus dos livros sagrados. Vocês que pensam? Todos os livros sagrados, a começar pelo da Bíblia, como o do Alcorão, são todos livros que têm um Deus que é o dinheiro, tem um Deus único que é o dinheiro, e como é o único, quer concentrar-se nas mãos de um, se possível, ou então de um núcleozinho muito restrito, mas que todos sejam a trabalhar para ele. Não haja divergência nenhuma ideológica, nem teológica.
ideológica e, portanto, todos unidos com a mesma ideologia, com a mesma teologia e as populações e os povos absolutamente súbditos, escravizados, esmagados. Este é o projeto bíblico, é o projeto bíblico, é o projeto do cristianismo, acordemos, é o projeto do cristianismo. Não é o projeto de Jesus. E já vos vou dizer como não é. E depois há ainda um outro acontecimento que é precisamente a encíclica, o Amoris Laetitia, que é uma exortação do Papa Francisco, que se apresenta não propriamente como Papa Francisco, ele só assina Francisco no fim. Eu já vi o documento todo, são 200 e tal páginas, dá um livro intragável, porque a linguagem é completamente fora deste nosso tempo, é uma linguagem de celibatários, é uma linguagem com conceitos que ninguém usa no dia-a-dia, que nunca vêem nos jornais nem nos telejornais. Aquela linguagem ninguém a entende, os jornalistas não citam, porque não entendem nada do que lá está. É uma linguagem, está em português traduzido para português oficialmente pelo Vaticano. Para a nossa língua também. O original é em latim. Começa logo por ser o original é em latim. O que mais querem? Depois traduz a letra do latim para o português, para o espanhol, para o francês, etc., para as outras línguas. E as traduções até são, em português são oficiais do Vaticano. Daí que tem lá tradutores oficiais e reconhecidos para isso. Mas traduzem as palavras tal e qual. Aqueles conceitos são os conceitos que vêm desde a Idade Média e, portanto, não são nada os conceitos do nosso tempo. A nossa sociedade é secular, é profana, não é sagrada. E ainda bem. E, portanto, não pode dar... Não tem linguagem própria. O Papa não sabe falar a nossa língua corrente. Quando fala em italiano, diz com palavras que os italianos não sabem o que é que querem dizer, porque são do passado, não são do presente. E se falar em castelhano ou falar em português, é na mesma. Portanto, é como vocês dizem, aqueles que dizem que vão à missa ao domingo, fazem bem, se não for, que eu também não vou. E então, o credo, também, vocês também, quem ainda diz o credo na missa ao domingo, a começar pelo pároco que está a presidir e pelo bispo da diocese, e se calhar até pelo Papa em Roma, não sabem o que estão a dizer, dizem aquilo por rotina, não é? E pronto, e no fim todos dizem amém. Ninguém sabe o que estão a dizer, porque são palavras que ninguém entende, elas estão em português, mas já ninguém as utiliza no nosso tempo, e portanto, como ninguém usa no nosso tempo, a juventude não percebe nada, as crianças menos, e os adultos também já não percebem nada daquilo. Aliás, nós somos em Portugal, temos o privilégio de já saber quase todos ler e escrever, mas não sabemos interpretar o que lemos. Não sabemos interpretar os textos, porque as escolas também já não puxam por isso. E eu, quando saí da 4ª classe antiga, e era no regime fascista, quando saí da 4ª classe antiga, sabia interpretar mais os textos, do que sabem muitos adultos hoje, mesmo professores da universidade, que não são formados em português, não sabem interpretar o texto, não sabem interpretar, e portanto, sabem lê-lo, mas não sabem interpretar. Ora bem, que fará quando está escrito numa linguagem da Idade Média? E então, o Papa escreveu esta exortação depois dos 2 sínodos sobre a família. E sabem que isto é um documento que eu chamo-lhe um documento desgraçado. Uma exortação desgraçada. Olha, da alegria deste documento todo, 200 e tal páginas, tem 9 capítulos, tem 391 notas em pé de página, chamadas notas de pé de página, com citações, algumas do próprio Papa, ele cita-se a si próprio neste documento, citações de outros, também todos eclesiásticos, e sobretudo, citações do que ele chama São João Paulo II. Vocês não têm vergonha? E eu até estremeço, até se me põe os cabelos em pé, se não tivesse aqui o boné na cabeça, põe-se os cabelos em pé só de dizer São João Paulo II. Refere-se ao Papa anterior ao Bento XVI, que nós todos conhecemos, as criancinhas não conheceram, mas já estão agora a ouvir falar e já conheceram, e andam por aí, é tudo recente, e nós sabemos todos as perversões, os desvios, os crimes a que ele deu cobertura, a começar pela pedofilia do clero,
aquele da cobertura, os desvios financeiros, toda a corrupção, toda. E é São João Paulo II. Tenham paciência. E o homem nem se chama João Paulo II, chama-se Wojtyla. Chama-se Wojtyla, é o nome dele. Quando nasce da mulher, o seu nome é esse. Não é João Paulo II, que isso já não é do ser humano que se está a falar, é de outra realidade. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. E a Igreja cristã, ao menos, que se lembre que estamos no século XXI, no início do terceiro milénio, já na segunda dezena do milénio, e que temos de estar atualizados e ter cuidado até com as palavras e com a linguagem que utilizamos, porque isto não tem pés na cabeça. Quer dizer, alguém toma a sério um santo que conheceu em carne e osso como um grande criminoso que deu cobertura, não é um criminoso ativo, mas que dá cobertura a grandes crimes, que está a dar a cobertura a todo o Ocidente, que faz todos estes crimes que agora causou esta fuga tanto de gente, de refugiados da Europa. Isto tudo já vem de trás, do tempo dele. Isto é algum santo? Pode ser santo cristão, está bem, mas não tem nada a ver com Jesus. Aliás, Jesus nunca quis ser santo. E a prova que não é que a sua morte crucificada na cruz faz dele um maldito. Não fez dele santo, fez dele um maldito. Claro que o cristianismo depois vem dizer que é o santo dos santos, mas não é nada, é tudo mentira. É o maldito dos malditos, assim é que é. E é isto que dignifica Jesus, e ele historicamente ficou, no final da sua vida, ficou como maldito dos malditos, assim é que é. E, ora bem, é exatamente o oposto do Papa. Aqui o Papa auto-apresenta-se como Santo Padre, como Santo Padre, e dirige a sua exortação. Dirige-se a sua exortação, imagina, como é que ele começa? A quem é que se dirige? Assim, do Santo Padre Francisco aos bispos, aos presbíteros, aos diáconos, às pessoas consagradas, aos esposos cristãos e a todos os fiéis leigos. Elas não existem. Leigos. Sobre o amor na família. Este é o título geral do documento. E as primeiras palavras do documento ele é escrito em latim, e as primeiras palavras é que fazem o título. Ele pensa sempre bem como é que há de começar, que daí vai sair o título. Amoris Laetitia. E eu aprendi latim, e sei em latim, felizmente. Eu também aprendi grego, bíblico e hebraico. Ora bem. E portanto, sei as maringáceas todas, as traições que as traduções são. Amoris Laetitia, alegria do amor conjugal, que é da família, amor familiar. Ora, quem está a escrever foi impedido toda a vida de constituir família. Foi impedido toda a vida, é o clérigo, foi impedido toda a vida de constituir família. Se a constituísse, era expulso, não era expulso, tirava-lhe o exercício da função, tirava-lhe o exercício oficial da função, do ministério, suspendia tudo. E depois, é o resumo do que foi debatido em 2 sínodos, também de bispos, também pessoas que foram proibidas, estão proibidas por lei eclesiástica do celibato, de casar, de constituir família. Que é que estes celibatários, e todos de grande idade, já de muita idade, que é que estes celibatários, à força, que é que estes celibatários sabem da alegria do amor conjugal, que sabem da alegria do amor conjugal, não sabem nada, já não sabem. Podiam ao menos reconhecer humildemente que não sabem nada. E, portanto, chamavam uma equipa de casais e vocês organizem cá isto, façam aqui um documento e eu depois faço a minha revisão e faço alguma correçãozinha e tal, se tivesse algum exagero, e depois assinam. Porque são outros quase sempre que escrevem a base do texto e depois o Papa só vai, faz uma revisão, que senta aqui, tira ali e tal, e para assinar. E quando ele só vale quando ele assinar. Pronto. Então, as coisas nascem assim, é bom saber. E então ele dirige-se
não se dirige a toda a gente, dirige-se aos bispos que não têm família, dirige-se aos presbíteros, que são os conheceres como os párocos, nas paróquias, dirige-se aos diáconos, que agora são os diáconos casados, mas que não podem passar daí, dirige aos esposos cristãos. Aqui pôs em primeiro lugar, quando saiu do clero, pôs em primeiro lugar os esposos cristãos, mas pôs os esposos cristãos, não é os esposos, sem mais, todos os esposos, é só os cristãos. Vê, quem é que faz a divisão da humanidade? São as igrejas cristãs que chamam a brasa à sua sardinha, são eles é que se pensam amados por Deus, os que não são cristãos são lixo. É como as testemunhas de Jeová dizem, quem não for testemunha de Jeová é lixo, é esterco. E quem não for daquela igreja protestante também é esterco, é lixo, não presta. E já nem falam para nós, se a gente for de outra igreja. E se não for de nenhuma, ainda pior. Se não for de nenhuma, ainda pior. Ainda somos mais subversivos. Ora bem, esposos cristãos. Porquê cristãos? Porquê que não é só esposos? E depois, a todos os fiéis leigos. Esqueceu-se das leigas, que é a maioria das mulheres que andam lá pelas igrejas. Tirem as mulheres em vez de se ficar alguma coisa nas igrejas ao domingo. Não fica nada. Não fica nada. Pronto, estamos a terminar quase. E eu ainda não me referi a outro assunto da quinzena, que é esta página, a primeira página do jornal da Diocese do Porto. Voz portucalense. Eu mostro toda na íntegra assim. Vejam como que as igrejas, no caso concreto a igreja do Porto, com o bispo António Francisco, com o bispo António Francisco, com que a igreja se ocupa. Na altura, isto é semanal, é da última edição. Agora na próxima quinta-feira chega a casa outra edição. Esta é exatamente a anterior. E então a primeira página está aqui com dois assuntos. Como veem, Igreja Paroquial de Passos de Ferreira recebe restos mortais de Sílvia Cardoso. E depois cá em baixo, programa da visita da imagem peregrina à Diocese. Preparem-se porque no dia 14 de Abril, é breve, a imagem peregrina à Diocese, a imagem de Fátima, claro, peregrina à Diocese, aquele pedaço de pau que está feito em forma de mulher, bem aí não anda nada, nem fala nada, tem que ser transportado ao colo, ou nos andores, aos ombros, porque não anda, não fala, não diz nada, é pau, é madeira. E então, no dia 14 de Abril, está nas vigararias de Baião e Marco de Canaveses. Portanto, primeiro começa aqui e vai acabar em Marco de Canaveses. E de lá já segue para outros sítios, segue para Amarante no dia seguinte. Ela vai andar ali a voar, a correr, num corre-corre, para chegar às vigararias. Cada vigararia tem coisa de paróquias e pronto. E estamos ali. E a igreja ocupa-se com isto. Isto é o assunto principal desta última edição do jornal. Quando saiu esta coisa toda, estes escândalos todos, esta corrupção toda, quando estão aí os refugiados e tal, olha como que eles são. Restos mortais de uma tal Sílvia Cardoso. Cada uma vez ela é beatificada e depois canonizada, que já se fosse viva, assim, historicamente, hoje tinha 103 anos, esta Sílvia Cardoso, e porque é que já está venerável, e estão a ver se tem um processo para ver se fica beata, porquê? Beatificada no Vaticano. Porquê? Porque ela era filha de uma família muito rica, com grande fortuna, e herdou essa fortuna e resolveu transformar-se numa espécie de Madre Teresa de Calcutá antes do tempo, e andou por aí a distribuir parte da fortuna, bem seletivamente, pelo território, pronto. Primeiro lá no Conselho e depois fora, andam um pouco pelo país, quer dizer, para dar, já a preparar a sua beatificação e a distribuir dinheiro dos outros, porque as grandes fortunas só são possíveis porque se roubou dinheiro. Para haver uma grande fortuna tem de haver muitos empobrecidos, muitos que ficaram sem o necessário. Portanto, se a família dela era de grande fortuna e ela herdou, andou a distribuir para dos outros. Ela, se ainda disser, peguem lá porque isto é vosso, porque os meus antepassados acumularam e é indevidamente, isto era vosso. Portanto, eu ando a restituir.
fazia um ato de justiça. Assim não fez caridadezinha, que é um insulto para ela e um insulto para quem recebeu esta coisa. E agora foram desenterrar os seus restos mortais do cemitério e fizeram uma missa, juntaram isto tudo, com o Presidente de Câmara juntei tudo, até cederam um pavilhão, passaram lá com a gente toda, por causa de uns restos mortais, que vão passar para dentro da igreja paroquial, numa capelinha que se põe lá ao lado, fica lá, ora vê, até tem o privilégio, andou a distribuir dinheiro dos outros, fez caridadezinha, que é uma vergonha, e não fez justiça, e agora ainda é coroada, bem, os seus restos mortais não podiam estar lá no cemitério, porque estavam misturados com os outros, indignos, têm de vir para dentro do templo. Ora, toma! Ora, toma! Isto na voz portucalense, a nossa diocese de Porto. A Igreja de Porto é diferente da Diocese de Porto. E eu da Igreja de Porto procuro estar. Na Diocese também estou fisicamente, mas já não faço propriamente parte dela. Porque não interessa, interessa é fazer parte da humanidade, não há separações, não há divisões. Pronto, estou mesmo a terminar, e então eu devo dizer que da alegria do amor, só mesmo a palavra alegria é que é alegria, é que pode-se lembrar a alegria, porque todo o texto não lembra. E agora finalmente tem uma questão da nossa amiga, ora bem, Lourdes Mota, que é curioso porque ela, pelos vistos, encontramos-nos no sábado anterior a este programa. Parabéns, Padre Mário, pelo seu último livro. Ela escreve assim. O último livro é 14 Cartas ao Papa, que eu falei-vos aqui no anterior programa. Comprei-o no sábado, no domingo já estava lido, imagine. Ela começou a ler, aquilo interessou-lhe tanto que nem dormiu. São 14 cartas longas, portanto, ela lê com atenção, certamente, mas uma coisa puxa a outra e a outra, como é que isto vai acabar? Porque nesse livro eu digo coisas a um Papa que nunca ninguém tinha dito. Nunca! Em 16 séculos de papado. Porque os primeiros 4 séculos não havia Papa. Os primeiros 3 séculos não havia Papa. Em 16 séculos de papado, nunca ninguém tinha dito a um Papa, o que eu digo nesse livro, 14 cartas ao Papa. E então diz, parabéns também pela sua sessão, foi uma sessão que houve na sede do Sindicato de Professores do Norte, chamado Testemunhos de Vida, de uma Vida. E fui convidado a ir lá dar um testemunho da minha vida. E ela, pelos vistos, esta nossa amiga, Lourdes Mota, esteve também lá. E adquiriu esse livro lá, e então está a dizer, uns testemunhos de vida onde estive presente, adorei ouvir o seu percurso de vida. A pergunta que coloco é a seguinte, qual a reação da Igreja aos seus livros? Pelo menos de alguns. Abraço e sempre que se fizer um evento consigo, eu procurarei estar presente. Ora bem, qual é a reação? É muito simples. Silêncio total. Se não existisse livros, sai cada livro, ninguém diz nada. De nada. É como se não saísse. É como se não existisse. Só que existe. E o problema é esse. E as redes sociais existem. E eles fazem de conta que não existe nada. E existe. Ora bem, já estou a ultrapassar o tempo. E então, a resposta é essa. É como se não existissem para eles. Não tem reação nenhuma onde estivesse. Não tem reação nenhuma. Os mortos é que não reagem. Os cadáveres não reagem. Portanto, é exatamente isso. Os cadáveres não reagem, não estão em nada. Porque são cadáveres. Olha, ocupe-se com os restos mortais de uma Sílvia Cardoso ricaça, pelos vistos, que fez caridadezinha. Já está dito tudo. Já está dito tudo. Mas a ver sobre esse livro tenho uma informação a dar-vos, em primeira mão. Ficam vocês a saber em primeira mão. E este livro, o livro 14 Cartas ao Papa, foi entregue este fim de semana, em mão, por um amigo meu, em mão, ao Núncio Apostólico do Vaticano em Lisboa. E para espanto meu e do amigo meu que teve acesso num ato coletivo onde ele também estava, desse amigo meu, para espanto também dele, ele aceitou receber o livro e depois, não entregou a ninguém. Ficou com ele e durante o que aconteceu naquele evento, e onde ele estava a presidir, como
figura mais graúda, e ele andou sempre com o livro na mão. Estão a ver? Mas agora esperam que ele diga alguma coisa. E eu tomara que diga. Porque também era sinal de estarem com algum bocadinho de vida, não são só cadáveres. Se não reagem, são cadáveres. São cadáveres. De um cadáver não há nada a esperar. De um ser levantado, vivo, alegre, feliz, que prossegue a fé e a teologia de Jesus. Isso sim. Isso, mesmo calado fala, mesmo calado grita, mesmo calado grita. E é toda a felicidade, a alegria, a paz que se transmite. Minhas amigas, meus amigos, irmãs e irmãos, abraço-vos muito, com toda a minha ternura e emoção. Até à próxima programa.